Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela sua audiência, por estarmos sempre juntos, né? E convidarmos para fazermos a nossa prece de abertura. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que é a síndrome do pânico, dentro de uma visão científica, filosófica e religiosa. Então vamos à nossa prece. Deus de amor e bondade nos abençoe, abençoando cada lar sintonizado nesse instante na Tua misericórdia. Envolva-nos, Senhor, no Teu manto e no Teu amor, para que possamos, através da sintonia contigo, buscarmos a verdade que nos liberta. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, então nós vamos estar começando aqui falando um pouquinho da síndrome do pânico. Nós vamos abordar o aspecto científico, médico e abordarmos também dentro de uma visão da espiritualidade, uma visão espiritual, né, sobre a síndrome do pânico. Primeira coisa importante, a gente vai lembrar alguns aspectos importantes da síndrome do pânico. Um deles é que ele é 2 vezes mais frequente nas mulheres que nos homens, tá certo? Então a síndrome do pânico é mais frequente. A incidência na população gira em torno de 1 a 8%. Num período de pandemia igual nós estamos, com certeza ele deve estar acometendo aí uns 8% da população. A prevalência é alta. Ele pode ser genético, tá certo? Existem alguns genes que são responsáveis pela hipersensibilidade cerebral a certas substâncias e a certas imagens que estimulam o cérebro de uma forma exagerada. Então, existem algumas explicações de ser genético e as pessoas já nascem com esses genes de predisposição a essa síndrome. Também existe uma maior suscetibilidade para crianças que tiveram traumas na infância. Então, as crianças que viveram situações de muito estresse e alguns traumas na infância, de violência principalmente, elas terem maior probabilidade de desenvolver a síndrome do pânico. Existe um somatório aí, na verdade, então, de fator genético, fator ambiental e fator emocional. Então, são múltiplos fatores, né? Então, observa só, genético, ambiental e emocional. No ambiental, a gente está muito relacionado com o estresse que o indivíduo vive, né? As consequências que nós vamos ver, né, da síndrome do pânico é uma taxa de tentativa de suicídio maior do que nas pessoas, em torno de 20%. Então, as pessoas com síndrome do pânico têm uma maior probabilidade de suicídio e essa taxa gira em torno de 20% a mais. Ela diminui a qualidade de vida da pessoa, porque ele passa a viver preocupado, né, em função dessa síndrome, em função dos sintomas que ele apresenta, que nós vamos falar logo mais. Então, a qualidade de vida diminui. Ele tem também uma diminuição na produtividade e no trabalho, porque ele fica o tempo todo tenso e preocupado, né? Em termos de relacionamento interpessoal, ele também tem um prejuízo no relacionamento interpessoal. Em relação ao relacionamento conjugal, ele também passa a ter prejuízos nesses aspectos aí, tá certo? As pessoas com síndrome do pânico, ela aumenta a mortalidade cardiovascular, tá certo? Pacientes que portadores da síndrome têm mais mortes por doença cardiovascular. Interessante. Pode ser associada à depressão, a síndrome do pânico e também à crise de ansiedade. Então, a gente percebe que 50% das pessoas que têm pânico desenvolvem depressão, porque elas entram num estado de estresse e acabam entrando num quadro depressivo, né? E normalmente está muito relacionada com a ansiedade. Quadros de ansiedade intensos podem evoluir para a síndrome do pânico e vice-versa. Nós temos também pacientes, o que a gente percebe na síndrome do pânico é que são pacientes
que procuram a instituição de saúde 10 vezes mais que as pessoas normais, né? 10 vezes por mês, por exemplo, elas estão ali procurando e às vezes até mais, todos os dias procuram assistência médica com medo, né, de morrer e medo de que vá acontecer alguma coisa com elas, então a procura é grande. Os exames laboratoriais também, eles fazem muito exames, um atrás do outro, tentando, preocupados, né? Então o excesso de preocupação leva eles a fazer muitos exames laboratoriais e outros tipos de exames, o tempo todo preocupados fazendo exames. E são exames desnecessários na grande parte das vezes. E a nível de biologia, a gente chama de neurobiologia, dizem que os cientistas perceberam que a região do cérebro responsável pela síndrome do pânico é a amígdala. A amígdala não é a amígdala aqui, é a amígdala, uma parte do cérebro que é responsável para desencadear, né, a síndrome do pânico, com vários fatores que vão ser desencadeados a partir da amígdala, tá certo? Então, a nível de neurobiologia. Nós vamos ver que em termos de diagnóstico, tá certo? É importante a gente ter uma ideia, né? Para você falar, será que eu tenho síndrome do pânico ou eu não tenho, né? Então, eu vou colocar aqui alguns sintomas e você vai perceber se você é portador disso ou não. Agora, observa só, é muito importante a gente ver a frequência com que esses sintomas aparecem, porque a crise do pânico, como a gente chama, né, é aquele momento em que você tem aquela crise, ela é rápida, passageira, ela não dura mais que alguns minutos e passa, tá certo? Agora, com que frequência que essa crise bate em você é que isso que vai caracterizar realmente se ela é grave ou não e se precisa de uma intervenção aí mais acentuada. Então, observa só, palpitação. É normal ter palpitação, mas normalmente a pessoa que tem a síndrome do pânico, ela tem constantemente um quadro de palpitação. Sudorese, o que é isso? Ela fica suando o tempo todo, mãos frias, suando bastante, então ela acaba tendo uma transpiração exagerada em algumas regiões do corpo ou até nem todo o corpo. Tremores, as pessoas ficam trêmulas, elas têm muito tremores de extremidades, de um modo geral, né? Uma sensação de falta de ar, ela tem sensação, não é que ela tem falta de ar, ela respira, fala, eu acho que eu estou com falta de ar, não sei o que está me acontecendo, então ela tem essa sensação de falta de ar. Outra é uma sensação de asfixia, como se ela tivesse alguém asfixiando ela, tirando, né, totalmente a sua respiração, né? Nós temos também a sensação de náuseas, às vezes a pessoa sente náuseas e tontura, ela pode sentir tontura, né? Que faz parte da síndrome do pânico. Calafrios, que ela pode sentir também, né? Muito parecida aí com os sintomas do Covid, né? Interessante. Às vezes ela está com a síndrome do pânico e não com Covid. Eu já atendi alguns pacientes com síndrome do pânico e simulando um Covid aí, tremores, observa só, todos os sintomas, né? Calafrios, dificuldade para respirar, sensação de que está faltando ar, né? E ela tem também ondas de calor, tá certo? E que pode acontecer, além de ser calafrios, pode ser ondas de calor. Então, elas têm a sensação que ela está quente por dentro, que ela tem febre, alguma coisa assim, né? Mas um dos principais sintomas da síndrome do pânico é o medo, né? O medo de perder o controle, tá certo? Da sua lucidez, medo de enlouquecer, por exemplo, né? Ela tem medo de enlouquecer, ela fala, eu acho que eu vou enlouquecer a qualquer momento, então ela tem medo de perder o controle emocional e o medo de morrer. Interessante, esse é um dos principais sintomas da síndrome do pânico, é o medo exagerado, né, de que alguma coisa ruim vá lhe acontecer, então ela tem toda essa preocupação, ok, gente? Então esses são os sintomas e óbvio que isso aí tem que ser analisado com que frequência. É normal você de vez em quando sentir medo de morrer? Mas isso todos os dias, aí a frequência alta é que caracteriza essa síndrome, essas crises que vão batendo, né?
O diagnóstico diferencial é o agorafobia, que é agora exatamente o medo que você tem, esse medo do que pode acontecer a qualquer momento, né? Então, essa sensação de que pode acontecer alguma coisa, que vai entrar um acidente, algo vai te acontecer de repente. E ela está associada com um grande quadro de ansiedade generalizada. É como nós já falamos, né? Ela está muito associada com a ansiedade, que acaba evoluindo ou vice-versa. Já falamos, né? A pessoa, ela acorda e fica desesperada porque ela não volta a dormir. Às vezes, as crises do pânico, elas se dão mais à noite. Aliás, 90% da síndrome de pânico, ela dá à noite, porque o paciente, ele principalmente relacionado com a insônia, né? Porque uma das causas da síndrome do pânico está relacionada com o estresse. A pessoa fica dias e dias sem dormir e ela acaba desenvolvendo a síndrome do pânico, porque é um processo de estresse muito grande. Então, acontece, né, pela estatística, 70%, mas pela experiência pessoal com pacientes é mais de 90%, ela se dá no período noturno. E quanto mais precoce ela acontece, quer dizer, em idade mais jovens, com início mais cedo, o prognóstico é mais difícil o tratamento, mas nós temos que perceber e observar se a síndrome do pânico não estaria associada com outras síndromes, tá certo? De doenças mentais, como um transtorno obsessivo, compulsivo, né? O toque, ou com alguma outra patologia relacionado como a própria psicose maníaco-depressiva ou alguma outra associação. Então, nós temos que observar, porque o tratamento vai ser diferenciado, tá certo? O paciente, tem alguns pacientes, normalmente eles têm uma hipersensibilidade ao CO2, tá certo? Por quê? Porque eles não podem ficar em ambiente fechado que eles começam a desenvolver a síndrome do pânico. Bom, gente, outra coisa importante é em relação a que a síndrome do pânico tem cura, e isso é que é bacana. 90% dos pacientes ficam completamente curados, ou seja, eles voltam a não ter mais a síndrome do pânico, eles se curam, tá certo? Isso é tão raro na medicina, mas a síndrome do pânico é uma notícia boa, ela tem cura e ela pode realmente você conseguir. É óbvio que esse tratamento, ele não é só um tratamento quimioterápico, mas é um tratamento que tem que estar relacionado com a terapia cognitiva comportamental, né? E aí você vai. Então, são os psicofármacos, que são as drogas que nós vamos utilizar, tá certo? Que são utilizadas, que muito eficazes aí. Nós temos a psicoterapia, que é fundamental, tá certo? Temos a orientação psicoeducacional, essa é muito bacana. A atividade física, comprovadamente ajudando de forma muito grande no processo, e técnicas de relaxamento para que você possa não ficar tão tenso e melhorar muito. Então, dentro da abordagem terapêutica, nós vamos ver que nós temos várias abordagens, alguma delas relacionado a essa terapia cognitiva comportamental, onde você muitas vezes expõe o paciente aquilo que desencadeia nele a síndrome do pânico de forma lenta e progressiva. Nós vamos expondo até que ele perca o medo daquela situação. Exemplo, vamos pegar um exemplo, se ele tem medo de barata de forma exagerada, quando ele vê uma barata ele fica totalmente desequilibrado. Então, como que você faz para você trabalhar isso? Primeiro você mostra uma barata para ele de plástico, você pega uma baratinha de plástico e ele vai entrar em pânico quando ele vê. Você diz, calma, olha que bobagem, é uma baratinha de plástico. Aí ele relaxa, melhora, não é nada, não tem perigo, ela não é de verdade e tal. Aí ele passa aquela tensão e tal, pode pegar nela, aí ele vai progressivamente, ele pega na baratinha de plástico e tal. Depois ele vê uma barata de verdade, né? E aí você vai expondo ele lento e progressivamente
progressivamente até ele perder o medo totalmente daquilo ali, tá certo? Óbvio, fazer um trabalho de psicoterapia, mostrando que não tem danos e etc. tal, né? Então, hoje, eu diria que com o coronavírus e com essas viroses que estão surgindo por aí, porque não é só o coronavírus, aliás, o que a espiritualidade nos alerta é que o coronavírus é um dos milhares que ainda vem por aí pela frente. Então, nós temos que começar a estarmos mais preparados emocionalmente, psicologicamente, para enfrentarmos essas pandemias, né? Então, o que nós precisamos em relação a essas viroses, nós estarmos preparados, porque o que a gente está percebendo é que a síndrome do pânico no processo agora do Covid aumentou de forma acentuada e principalmente relacionado com o quê? Com o medo de morrer. A televisão divulgando, morreu não sei quantos, fulano morreu e mostra e vai, e tudo isso deixa a pessoa em desespero. Ela diz, agorinha sou eu que vou morrer. Então ela entra nessa crise, né? Porque a hora que ela começa a esquecer que ela vai morrer, a televisão mostra para ela, e não é só a televisão, todas as redes sociais mostrando, fulano morreu, ciclano morreu, então ele fala, pronto, agora é eu. Então aí ele entra, né? E quem tem predisposição, então ele pode entrar. E o mais interessante é que esse paciente, ele pode, além de desenvolver uma síndrome do pânico, ele pode surtar literalmente, entrar num quadro de doença mental, uma psicose mesmo, em função do medo exagerado de morrer. E que parece que a televisão adora divulgar o processo de mortes e catástrofes, para deixar as pessoas extremamente em alerta, né? Para não dizer o contrário, para dizer as pessoas extremamente preocupadas e exageradamente com um pensamento negativo. Nós percebemos que o pessimismo aumentou de forma acentuada e o cultivo desse sentimento, que é o pessimismo, né? E essa negatividade é que realmente pode levar o indivíduo a situações catastróficas. Tá certo? Muita gente com medo de morrer de fome estão se matando, ou seja, se mata antes da fome chegar. Quer dizer, por quê? Porque as pessoas estão aí tudo num exagero, né? Antes a gente via a mídia divulgando aí que tem que ficar em casa, fica em casa, fica em casa. Agora já estão começando a bater na crise econômica. Ah, mas nunca tivemos uma crise econômica assim. Culpa de quem? Não é? É de quem exagerou, de quem divulgou exageradamente, levando as pessoas a ficar todo mundo dentro de casa, todo mundo com medo de ir para a rua. Quer dizer, virou uma síndrome do pânico generalizada, né? É um medo total de morrer. Resultado, nós vamos ter as consequências econômicas, mas também não vão ser assim. E a fé em Deus, e a confiança na misericórdia divina. Ok, gente? Então, até aqui, nós abordamos dentro de uma visão médica, preponderantemente, abordamos alguns aspectos mais falando, né, da religião também, a questão de Deus dentro do processo, e vamos avançar. Existe um trabalho científico também, né, já que o pessoal gosta muito de ciência, que afirma que as pessoas que são religiosas, elas têm menos suscetibilidade de desenvolver a síndrome do pânico do que as que não são religiosas. Ou seja, as que têm uma religião e que acreditam em um ser superior estão menos vulneráveis, tá certo? Apesar dos fatores genéticos, ambientais e psicológicos, ok? Então nós vamos abordar dentro de uma visão espiritual a síndrome do pânico. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Então vamos. Bom, a síndrome do pânico dentro da visão espiritual. Quando eu falei de tratamento, gente, que nós abordamos, nós lembramos que existem medicamentos excelentes, só para me concluir a parte científica, para a síndrome do pânico, tá certo? Eu não vou entrar aqui no mérito de quais são os medicamentos, mas existem um leque de medicamentos que podem ser utilizados com sucesso, tá certo? Com sucesso. É óbvio que é preciso uma abordagem psicoterápica associada, porque o medicamento, enquanto você usa, desaparece o sintoma. A hora que você para de usar, os sintomas voltam. Então, por isso que a psicoterapia e a terapia cognitiva, comportamental é importante, porque quando você para o medicamento, para de acontecer as crises e você realmente é curado. Ele é curado quando você entra com esse processo múltiplo de tratamento
tratamento, tá certo? Então fique tranquilo, isso tem tratamento, procure um psiquiatra que ele vai te auxiliar muito dentro desse contexto na parte de farmacoterapia, tá certo? Que são os fármacos. Bom, quanto à questão da espiritualidade, agora nós vamos falar sobre a influência espiritual na síndrome do pânico. Uma das causas da síndrome do pânico é a obsessão. O que é obsessão? É a influência de algum espírito sobre nós, seja ele encarnado ou desencarnado, tá certo? A obsessão, ela gera a síndrome do pânico. E na obsessão, eu vou falar rapidinho quais são os tipos de obsessão para a gente entender como que ela desencadeia. A obsessão nós temos de encarnado para encarnado. Por exemplo, aquele marido ciumento que não deixa a mulher respirar e nem ir na esquina. Então, esse quadro de vigilância 24 horas, ela se sente perseguida por alguém que está o tempo todo lhe vigiando. Então, isso chama obsessão de encarnado para encarnado, tá certo? Pode acontecer o inverso, a mulher com ciúme do marido, ou assim por diante, né? Uma mãe preocupada com o filho, ligando 24 horas, querendo saber onde que ele está, que hora que ele está, não aguenta ficar meia hora longe do filho, que quer saber o que ele está fazendo. Isso é um quadro obsessivo, tá certo? Isso gera, às vezes, na pessoa um medo, né? E uma sensação de que alguém está observando ele o tempo todo. Então, isso não é legal. O ser humano nasceu para ser livre. A lei de liberdade é uma lei divina, tá certo? Então, a obsessão pode acontecer. E pode acontecer também dos espíritos nos influenciando. Isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Então, um espírito que você matou no passado, um inimigo seu, te reencontra e ele começa a te perseguir. E você tem a sensação de que você está sendo perseguido e isso desencadeia em você um medo enorme. Porque você diz, meu Deus, eu tenho a sensação que tem alguém me seguindo, eu tenho a sensação que tem alguém querendo me matar. Então, ele passa a ter desenvolver essa mania de perseguição, de achar que alguém está perseguindo ele. Então, pode ser ocasionada pelos espíritos também, tá certo? Pode ser ocasionada também por ideias fixas, que a gente chamaria de auto-obsessão. Ele pensa tanto em determinada coisa que ele não para de pensar, ele gera uma monoideia. Essa monoideia desenvolve o que nós chamamos de auto-obsessão, levando ele também a desenvolver uma síndrome do pânico, tá certo? Então, a obsessão é uma das causas espirituais mais comum do quadro de síndrome do pânico. Por isso, associando ao tratamento que nós falamos lá anteriormente, a todas aquelas terapias, o tratamento espiritual ajuda muito, principalmente quando a causa é espiritual, tá certo? E é muito comum, tá certo? Em relação a traumas do passado, também pode ocasionar a síndrome do pânico. Por exemplo, ele em vidas anteriores, ele teve uma queda de altura, ele desencarnou em função de cair de uma altura, de uma determinada altura, seja de um prédio, seja de uma montanha, alguma coisa. Então aquilo fica no seu arquétipo mental, a sensação que ele passa a ter de medo de altura. Qualquer lugar que ele vai que é alto, ele entra em pânico e o medo é imenso, ele não consegue olhar para baixo, ele não consegue, né? Então pode desencadear, porque ele vai entrar em contato com o objeto de estímulo que no passado levou ele à morte. Então, esse trauma do passado pode acontecer, tá certo? Pessoas, tem um caso muito interessante que eu tenho que contar para vocês. Uma jovenzinha que ela suicidou, brigou com o namorado e se jogou no rio, ela suicidou. Após alguns dias, o corpo dela boiou, ela ficou, e ela sentia o corpo, sentia toda a sensação, não conseguia sair da água, o corpo ficava inerte e ela ficou boiando durante um período. E como ela ficou muitos dias no rio, os peixes começaram a comer ela por baixo, vinha e mordia e comia. E ela sentia cada mordida de cada peixe que dava nela. Olha que interessante, porque o suicida sente tudo, ele não se desliga do corpo. Ela sentiu todas as mordidas do peixe que comeu todinho ela, a parte dela que ficou para baixo.
debaixo da água, né, ela foi toda comida, carcomida pelos peixes. E cada mordida que ela levava, ela dava um grito e sofria demais. Aquilo ficou gravado no seu arquétipo mental. E aí um pescador a encontrou e levou, e ela acabou encontrando o corpo e tal. Eu sei dizer que essa jovem, em vidas futuras, ela reencarnou numa outra família e tal, e ela estava já com 7 aninhos, depois de uma nova encarnação, quando o pai a levou no mercado de peixe, para comprar peixe, e ele pegou ela pequenininha e levantou para ela olhar dentro do jacá os peixes que lá estavam. Quando ela viu aqueles peixes, ela desmaiou, teve uma síncope, né? E ela saiu dali apavorada, desenvolvendo uma síndrome do pânico por peixe. Por quê? Porque como ela, como suicida, ficou sendo carcomida pelos peixes, porque ela estava apodrecendo e os peixes comendo, ficou o trauma. Ela sentia aquele medo enorme de peixe. Ela não podia ver um peixe que ela começava a tremer, ela entrava em pânico, né? Por quê? Porque o peixe foi a causa de grande sofrimento para ela após o suicídio, porque o suicida sente tudo. Imagina você sentindo o peixe comendo você viva, porque na verdade ela tinha a sensação que estava viva. Então, esse trauma do passado, seja ele relacionado ao que for, tem tudo a ver. Nós vimos uma jovem que ela foi apunhalada pelo namorado, ele a esfaqueou. Ela não podia ver faca, que ela começava a tremer e entrava desenvolvia o pânico, porque a faca foi o instrumento que levou ela à morte. Então ficou aquela sensação. Pacientes que foram enterrados vivos, porque a medicina antigamente não tinha como fazer um diagnóstico perfeito, e muitas pessoas eram enterradas em estado cataléptico viva. Então ela acordava, né, naquela escuridão, sentindo falta de ar e acabava morrendo asfixiada. Ela desenvolvia um pânico por lugar fechado, a claustrofobia, medo de lugar fechado. Então pessoas que morreram enclausuradas e fechadas. Isso traumatiza o espírito e ele traz essa predisposição genético-espiritual de vidas passadas. Outro fator que pode desencadear a síndrome do pânico também, gente, é o animismo. É o indivíduo que dá passividade para ele mesmo. Ele volta a uma encarnação dele no passado, onde ele sofreu certo trauma e ele então tem aquela sensação horrível, né, de viver aquilo que aconteceu. Então ele é como se ele desse passividade para ele mesmo no campo mediúnico. Exemplo, se ela foi uma condessa que suicidou com enforcamento, então ela volta a ser a condessa e às vezes ela vivencia a morte dela por enforcamento e todo o drama que ela viveu. Então ela relata isso através de um ato mediúnico chamado animismo. Existe também um ciclo, uma eclosão que eu chamaria mediúnica, onde a pessoa passa a ter uma hipersensibilidade a ondas eletromagnéticas, a energia do meio. Então ela é muito sensível. Qualquer lugar que ela chega, ela sente o ambiente, se é hostil, se é um ambiente pesado, ela começa a perceber e sentir mal, sudorese, ela passa mal porque ela capta as energias do meio. Isso é uma mediunidade exuberante, ela começa a pegar tudo, como uma antena de rádio que pega, ou uma antena de televisão que pega todos os canais à sua volta. Eu chamaria de uma eclosão mediúnica. Nós temos também aquela mente fixa, né, no negativismo, né? Aquela pessoa que o tempo todo está negativa e pessimista. Então ela já tem um pessimismo arraigado, ela o tempo todo acha que a vida dela é um caos e que vai cada vez mais piorar. Então ela alimenta, ela cultiva esses pensamentos. E aí, quando ela liga a televisão e vê fulano morreu, cigano morreu, outro morreu, o Covid está matando todo mundo, ela pensa, agora sou eu. Então a hora que ela está querendo dar aquela mudança de mentalidade, aí vem a nossa querida mídia ajudando dentro desse processo. Por isso que eu acho que nós que trabalhamos com mídia somos altamente responsáveis pela psicosfera do nosso planeta. Cuidado que nós estamos repassando, tá certo? Infelizmente, parece que o que dá audiência é desgraça, porque o ser humano, principalmente desgraçado, adora de ver a desgraça do outro para que a sua diminua. Interessante. Então é um mecanismo até terapêutico. Então ele busca isso na tentativa de dizer, olha, tá vendo? Eu sou uma criatura horrorosa, mas tem gente muito pior que eu. Então parece que ver desgraça é meio que consola, mas é na verdade um fator
inverso, tá? A pessoa pensa que está se consolando, mas ela está aumentando a sua auto-baixa estima e o seu desprezo pela vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com qualquer conexão nossa com o negativo. Nós temos que trabalhar. Em termos de tratamento espiritual, o que nós recomendamos às pessoas que estão dentro de um quadro de obsessão, dentro de um quadro de pânico desenvolvida pela espiritualidade? Existem pessoas que falam, olha, eu estou vendo um espírito no meu quarto, então é muito comum também o pânico, onde as pessoas começam a sentir a presença de espírito. Eu sinto que alguém está me olhando, eu sinto que alguém está me perseguindo, né? Então, essas percepções que a gente chamaria de mediúnica exagerada, alguns quadros alucinatórios, porque a alucinação pode ocorrer também por bebidas, tá certo? O álcool pode desencadear o pânico, as drogas, de um modo geral, sejam elas lícitas ou ilícitas, principalmente drogas como LSD, que são alucinógenas, né? As drogas relacionadas a pasta básica e essas drogas mais pesadas, elas acabam desenvolvendo um pânico, porque quando ele as usa, ele tem quadros alucinatórios e muitas vezes horrorosos os quadros de morte, de dragão, de coisa. E aí ele acaba desenvolvendo o pânico em função da droga. Nós atendemos um paciente, certa feita, lá no CPA, que a mãe pediu, porque ele estava em cima do guarda-roupa, um jovem de 17, 18 anos, dizendo que o chão estava cheio de cobras e que iria picar. E ele me conhecia, olha aqui o estado de lucidez. Quando eu cheguei no quarto, ele em cima do guarda-roupa, doutor Márcio, sai daí porque as cobras vão te pegar. E agora eu vi um leão, se ele pegar o senhor aí, o senhor está perdido, o senhor não está entendendo, ele vai aparecer de novo. Então, ele tem um quadro alucinatórios, que é desenvolver uma verdadeira síndrome do pânico, né? E já caminhando até para uma psicose, né? De desequilíbrio mental total. Mas foi feito um tratamento com ele, uma internação em uma clínica para dependentes químicos e, graças a Deus, ele parou de enxergar as cobras e os leões e os animais da África que vieram parar todos no Brasil. Chega a ser engraçado, mas não é não, é doloroso, mas a gente ri para não chorar, né? Bom, gente, em relação ao tratamento espiritual, o que é importante? Desenvolvermos o sentimento de altruísmo, de ajudar as pessoas, isso faz um bem enorme, tá certo? Nós temos que ter confiança na misericórdia divina. Se nós estamos vivendo essa pandemia, é em função do que nós plantamos. A psicosfera da Terra está muito densa e carregada e nós criamos esses vírus. Esses vírus não foram criados só pelos chineses, mas por todos nós, porque quando a psicosfera da Terra se torna negativa, ela predispõe ao crescimento, ao desenvolvimento de larvas, bacilos, bactérias e vírus espirituais que se materializam e acabam nos atingindo, tá certo? Então nós precisamos mudar essa mentalidade, mudar o sentimento de violência, de ódio, trabalhar isso dentro de nós, buscarmos a paz, a fraternidade, desenvolvermos o amor aos animais, às plantas, aos seres humanos, termos mais compaixão com as pessoas que são violentas, que são ainda maldosas, porque elas são dignas de compaixão e não de violência, porque não é com violência que acabaremos com a violência, mas com amor, com carinho, com respeito a essas pessoas, como Jesus nos ensinou. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, né? Jesus era altamente preocupado com os considerados excluídos da sociedade, os bandidos, os traficantes, os assassinos, que no fundo são nossos irmãos doentes, necessitando de amparo, de atenção, de amor, né? E acima de tudo, para que eles trabalhem a autoestima e mudem de vida. Não é a violência que irá levá-los à mudança de comportamento, mas o sentimento de respeito que nós devemos ter com essa pessoa. Eu estava lendo uma matéria de uma tribo indígena, tá certo, africana, que quando alguém da tribo comete um delito grave,
ele é colocado no meio de um círculo onde todos os seus familiares e todos os que o conhecem da sociedade, cada um fala uma coisa, ele fica no meio e aí as pessoas começam a fazer o trabalho que eu chamaria de terapêutico. Olha o que é feito. Exemplo, o pastor da igreja, e diz: Paulo, você é uma pessoa tão bacana, sempre você foi à igreja, uma pessoa religiosa e tal, então eu acho que você deve voltar, porque você é uma pessoa maravilhosa e o que você fez com certeza é porque você não estava bem. Aí vai o outro: Paulo, eu conheço, um dia você levou roupa para os velhinhos necessitados, você é uma pessoa extraordinária, esse coração seu é que tem que fluir e não um coração maldoso. Todas as pessoas só vai falando as coisas boas que ele fez e ele vai ficando envergonhado e ele vai ficando pensando: meu Deus, eu tenho que mudar de conduta. Aí ele começa a chorar, ele começa a ver e ali ocorre toda uma catarse, todo um mecanismo aonde ele se arrepende e resolve mudar. É assim que educamos as pessoas, não é com pau, com revólver, atirando. Isso é ridículo, isso é primitivo, gente. Nós precisamos mudar de atitude, nós precisamos entender que não é com violência que nós vamos mudar o nosso orbe. A violência só atrai, a violência não educa, reprime, mas não educa. Então, gente, é isso que nós precisamos, né? De estarmos trabalhando no bem, buscando olhar todas as pessoas com olhos e sentimentos de amor, de solidariedade e lembrar que são os doentes que necessitam de nosso carinho, de nosso respeito, tá certo? Então, vamos pensar nisso. A síndrome do pânico, então, é apenas mais uma das tantas patologias que existem por aí, mas se nós cultivarmos o sentimento de fé, confiança na misericórdia divina, nós não vamos ter medo de nada. Confiemos em Deus, gente. O que falta é Deus na nossa vida, tá certo? Você acha que Deus permite que inocentes sofram? Nunca. Todos que estamos vivendo, estamos passando o que plantamos e estamos colhendo o que apenas plantamos. Lei de causa e efeito. Deus é amor, Deus não castiga. O Covid é um castigo de Deus. Deus não mandou Covid para ninguém, o Covid é uma criação nossa, mas se Ele permite é porque é bom, porque algo de bom nós vamos tirar nesse sentido e já estamos tirando, a solidariedade, né? Outra notícia que os Espíritos nos passam: não tenha medo de fome e de miséria. A Terra vai viver a maior crise econômica que já viveu, mas nunca houve e haverá tanta solidariedade quanto nesse período. Então, vamos acreditar na bondade humana. Existe excesso de alimentação na terra que se perde. Ninguém vai morrer de fome. Nós vamos ser solidários uns com os outros. Já estamos sendo, a gente tem visto atos belíssimos de doação de cestas básicas e etc. É esse olhar que nós temos que ver. E eu queria fazer um apelo à nossa mídia. Foquemos o belo, foquemos os gestos bonitos e esqueçamos os gestos tenebrosos e o mal que não merece comentário em tempo algum, segundo o espírito de André Luiz, através de Chico Xavier. Muito obrigado, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Olá, doutor Márcio. Meu nome é Adaís, eu tenho síndrome do pânico, quero saber se é obsessão. Adaís, normalmente a síndrome do pânico, ela acaba sendo, a obsessão está associada, tá certo? Por isso que é importante, Adaís, você fazer tanto o tratamento médico, psicoterápico e também o tratamento espiritual, porque uma coisa puxa a outra. Quando você está doente, não falta um espírito, como diz o outro, de porco para te catar, para te pegar, porque você está frágil, né? Aí a imunidade espiritual, entre aspas, cai e aí os obsessores
obsessores podem aproveitar desse momento, sejam eles quais forem, encarnados ou desencarnados, né? O encarnado fala, não falei, eu vi-o falando, né? O desencarnado, mesma coisa, e eles nos pegam. Então, o ideal é que você faça os dois tratamentos, tá certo? Porque a obsessão, ela vai estar muito ligada à síndrome do pânico. Dificilmente você vai ter um pânico sem obsessão, tá certo? Sem um quadro obsessivo por trás desse mecanismo. Mesmo que de início não haja obsessão, ela pode surgir posteriormente, tá certo? Então, o ideal é os dois tratamentos, né? Tanto o material, o psicológico e o espiritual, né? Olá, doutor Márcio, meu nome é Alvair. Gostaria de saber qual é a diferença entre o medo e a síndrome do pânico. Alvair, a sua pergunta é maravilhosa, porque é o seguinte, medo todo mundo tem. É normal você ter medo. Você vê uma cobra, você sente medo, tá certo? Você vê um assaltante, você sente medo, né? É normal a gente sentir medo. Agora, você sentir medo de tudo e com uma frequência muito alta é que está o problema. O problema é a frequência com que o medo aparece em você. E o que o medo vai te causar? Porque é normal que quando você sinta medo, você tenha uma taquicardia, você tenha uma vontade de sair correndo, você tenha todas as sensações que um pânico, uma síndrome do pânico dá. Às vezes você tem sudorese, você pode ter todos os sintomas que nós vimos, tá certo? Mas eles são rápidos e passou, acabou. É a frequência que vai determinar se é pânico ou não, tá certo? Em média, a pessoa portadora de síndrome do pânico, ela sente medo quase o dia todo, né? Você não sente medo o dia todo, só quando aparece o perigo. Já a pessoa não. Todo mundo que ela olha, ela já acha que é um assaltante. Tudo que ela acha, ela já acha que já vai pegar, né? Vê uma pessoa tossindo, ela diz, pronto, já peguei o coronavírus, a pessoa tossiu perto de mim, eu estou perdido. Então, para ela, e se você não, você tem coisas que... Então, essa é a diferença, deu para entender? Então, é normal sentir medo, só não é normal, o medo exagerado é que desencadeia a crise de pânico, ok? Oi, doutor Márcio, meu nome é Elisandra. Segue aí uma pergunta. Fala para nós se existe cura para a síndrome do pânico. Bacana, Elisandra, já falamos, né? Sim, cura de 90%. Comprovado cientificamente, ok, gente? Nós temos casos de pacientes com síndrome do pânico que foram tratados há mais de 10 anos, nunca tiveram uma crise. E a gente considera na medicina que depois que você tratou uma doença e ela desapareceu por um período de 10 anos, nós entendemos como cura. Isso não significa que algum período da sua vida, lá na frente, não possa surgir de novo a doença, mas ela foi curada porque depois de 10 anos, sem ter a doença, nós na medicina consideramos cura. Isso é válido para tudo, até para câncer, para todas as doenças, ok, gente? São 10 anos, então tem cura. Olá, doutor Márcio, eu sou a Rosana e eu gostaria de saber como é que a doutrina espírita pode auxiliar no tratamento da síndrome do pânico. Bom, gente, a doutrina espírita, ela tem uma visão bem ampla, porque a doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. Tá certo? Márcio, você acabou de falar que não se pode confiar na ciência. Por que a doutrina espírita estuda a ciência? Porque a ciência ela faz parte da vida e nós não podemos ignorá-la. E ela, apesar de não ser perfeita, ela evolui, ela avança, ela cresce. O que ontem era mentira, hoje pode ser verdade. O que ontem era verdade, hoje pode ser mentira, porque as pesquisas vão levando a descobertas novas. Isso é ciência, ela evolui, tá certo? Então, a doutrina espírita, ela traz um respaldo para todas as patologias, não só a síndrome do pânico, né? Então, com o estudo da ciência, da filosofia e da religião, nós temos uma visão mais ampla. E uma das coisas que eu acho muito bonita dentro da doutrina espírita é essa confiança na misericórdia divina, nas leis divinas, na lei de causa e efeito, onde nós sabemos que ninguém sofre sem merecer, que Deus nos ama, nos ampara sempre, vai estar sempre nos protegendo e que se algo nos aconteça é porque realmente merecemos. Isso traz uma paz, um equilíbrio tranquilo. A outra tranquilidade da doutrina espírita que nos passa é nós temos a certeza absoluta de que a morte não existe. É só o corpo que morre. Então isso serena, né? Isso nos traz uma paz. Agora, as pessoas que acham que morreu, acabou, realmente elas são mais suscetíveis. Então a doutrina espírita, ela tem tudo o que nós necessitamos para nos
proteger não só da síndrome do pânico, como qualquer outra doença que nós vamos trabalhá-la com muito mais otimismo, com muito mais, né? Nós temos matérias dentro de estudos científicos interessantes na área de câncer, que pacientes religiosos e que são crentes em uma visão divina de Deus, que tem Deus como alvo, normalmente elas têm 10 vezes mais chance de ser curadas do que uma pessoa ateu, que não acredita em Deus, que não tem essa conexão com a espiritualidade, tá certo, gente? Eu não falo de religião, mas com a espiritualidade. As pessoas que têm espiritualidade, que são espirituosas, que são altruístas, elas têm 10 vezes mais chance de curar de qualquer doença do que a pessoa que não acredita em nada. Gente, um recadinho para você. Gente, e ainda solicitando a ajuda de vocês, nós confeccionamos as máscaras muito bonitinhas do Vantuíri Freitas, né? E você pode adquirir para ajudar a nossa equipe da comunicação social, tá certo? Olha só que bacana que ficou essa máscara, olha só, vou colocar ela aqui para você. Certo? Olha só, essa aqui, ela é preta, né? Para combinar aí com a sua roupa e tal. Nós temos também a branca. Olha que interessante, da Associação Espírita Vantuíri Freitas. Com apenas R$10, você está colaborando, tá certo? E ganhando a sua máscara muito bonitinha, aqui com o timbre do Vantuíri Freitas, tá certo? É só você ligar no telefone da Daphne, que vai estar aí no rodapé, e ela providencia e você combina de pegar com ela onde você vai pegar essa máscara, tá certo? Aí para ajudar a gente na área da comunicação social, comprar aparelho, auxiliar no pagamento da editoração desse material, né? Da edição e assim por diante. Então nós contamos com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Gente, esse livro é muito interessante, o livro do Divaldo, psicografado pelo Divaldo e pelo Espírito Manuel Flamengo de Miranda. É Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Vem falar muito da síndrome do pânico, tudo que nós falamos está nesse livro, tudo nós falamos. Gente, esse é outro livro muito bom, Loucura e Obsessão, já li 2 vezes, vale a pena a gente ver como a obsessão leva centenas de pessoas à loucura, a desenvolver as doenças mentais. Gente, de novo citamos aí o livro Nas Fronteiras da Loucura, mostrando a gênese, né? O que acontece por trás dos bastidores, dos carnavais, das festas e de tudo, e mostrando também as causas, as origens das doenças mentais, tá certo? Muito interessante esse livro, vale a pena você ler, não é grosso, é um livro tranquilo, Nas Fronteiras da Loucura, leia. Gente, esse livro é fantástico, de Sueli Caldas, eu também já li. A obsessão na infância é muito maior do que nós imaginamos e às vezes a gente acha que a criança é danada e queremos bater para corrigi-las quando elas estão obsediadas. Vale a pena você ler esse livro. E você sabia que no Vantuíri tem tratamento infantil para tratar desobsessão na infância? Todos os sábados, das 7h30 às 9 da manhã, nós temos todos os dias, sem faltar nenhum dia do ano. Se você percebe que seu filho está agitado, está diferente, leva para o tratamento espiritual desobsessivo. É um espetáculo o tratamento, gente. Gente, outro livro espetacular, Amor Imbatível Amor, de Divaldo. Esse livro é maravilhoso. Aliás, eu acho que os livros de Divaldo, gente, a gente tem que ler todos, não tem jeito. São todos espetaculares, né? E agora, gente, nosso livro de cabeceira, que a gente tem que ler todos os dias, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é muito bom. Porque o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É o Evangelho de Jesus sendo interpretado pelos Espíritos, tá certo? Então, vale a pena. E você que não é espírita, é evangélico, leia o Novo Testamento todos os dias, um capítulo, um versículozinho, é maravilhoso. Vale a pena a gente ler. Eu acho que o Novo Testamento é um dos livros mais lindos do mundo. Eu amo o Novo Testamento. Cada colocação ali é profunda e merece o nosso mais alto respeito e atenção.
Gente, nós queremos aqui reforçar que nós estamos nas redes sociais. Os nossos programas, eles são gravados e colocados no YouTube. Se algum dia, por questões financeiras, ou seja, qual outra for, nós não conseguimos mais editar o nosso programa nesta televisão ou em qualquer outra, nós estaremos, independente disso, no YouTube, com as nossas palestras lá. É só você entrar no YouTube, digitar Associação Espírita Vantuíri Freitas, e lá vamos estar nós, com todas as nossas palestras, com todos os nossos cursos ali no YouTube, tá certo? Então, é só você não esquecer disso, porque nós não sabemos até quando poderemos continuar, né? E nós precisamos de patrocinadores para nos auxiliar. E se a gente não conseguir, nós vamos acabar passando só para as redes sociais. Mas nós estaremos nas redes sociais, não esqueça disso, no YouTube. Se você não conseguir mais, não achar mais o nosso programa na televisão, é que nós estamos nas redes sociais, tá certo? Já falei, estamos no Instagram, todos os dias, no Instagram e no Facebook da Associação Espírita Vantuíri Freitas, no culto do Evangelho no Lar diário. Todos os dias eu estou lá, a gente faz o culto, a gente responde pergunta, aquela dúvida que você tem, é bem interativo, é muito bacana nós estarmos juntos, tá certo? O outro aviso é que nós, na Associação Espírita Vantuíri Freitas, gente, vivemos de doação. Nós fazíamos eventos, mas agora com a pandemia nós não estamos conseguindo fazer eventos. Então, nós queremos contar com a sua doação, com a sua colaboração. Ajude-nos para que a nossa obra avance, tá certo? Colaborando com pouco, você nos ajuda muito, tá certo? Faça a sua doação, seja um sócio contribuinte, com R$10 mensais que você contribuir, você vai estar dando uma ajuda muito grande, porque se todas as pessoas que conhecem o nosso trabalho doassem R$10 pelo menos, a nossa obra com certeza ela seria outra. Estamos construindo um condomínio fechado para idosos, estamos terminando o lar de Eurípides para idosos terminais e pacientes com ideia de suicídio, síndrome do pânico, tudo totalmente gratuito, tá certo? Então, gente, vale a pena você conhecer o nosso trabalho e nos auxiliar. Eu agradeço pela sua colaboração. Bom, gente, recadinhos do WhatsApp, eu quero agradecer vocês que mandam as mensagens, tivemos mais de 40 mensagens no nosso último programa, eu quero agradecer, muito obrigado, né? Um oi que você manda para nós, a gente já fica feliz, porque sabe que você existe, que você está assistindo o nosso programa, né? Então não deixa de mandar o seu recadinho, às vezes é bom você mandar na hora do programa, porque você fala, eu vou mandar depois e depois você esquece, já pega o celular e manda um recadinho para nós aí, tá? Mas vamos fazer os agradecimentos. A Dona Maria do bairro Quilombo, né? Ela assiste o programa, apesar de católica, e ela gosta muito desse lado do Espiritismo, mandou essa mensagem para nós, né? Um abraço para a Dona Maria aí, do bairro Quilombo, continua com a gente, independente de religião, nós não temos, Deus não tem religião, Deus nos ama, né? Bom, gente, Ivo Pereira da Silva, do bairro do Copamil, né? Eu queria agradecer, Ivo, que você foi passando os canais aí, de repente achou a gente aí, né? E se sentiu bem, né? Foi colaborador de um sopão no Novo Terceiro e te estimulou a voltar para o trabalho. Vamos voltar, Ivo, nós estamos aí com mais de 40 postos de assistência em Cuiabá, onde nós temos sopa em todos eles, tá certo? Então você pode escolher o bairro que você quer e temos outros bairros para implantar ainda o trabalho. Então, você venha participar com a gente, que nós precisamos, né, de pessoas assim como você, né, que gostam e quer fazer esse trabalho. Quero agradecer também Ana Cristina, do CPA 4, né? Bacana, a Ana nos conhece desde de pequenos, que começavam desde criança, né? E que gosta de assistir o programa. Ana, obrigado pela sua audiência, esteja conosco, né? E pode ser uma voluntária conosco. Entre em contato no nosso WhatsApp, olhe os horários de atividade. No Vantuíri Freitas, por exemplo, aí no 1º de março, que fica perto do CPA 4, nós temos atividades durante toda a manhã, mais de 60 atividades para você escolher o que você quer fazer. Muito bacana, viu, Ana? Venha tornar né? Você que é artesã, que faz esse trabalho, pode ensinar as mãezinhas, porque as mãezinhas elas têm aula teórica e prática, e uma das práticas pode ser o trabalho artesão, elas aprenderem a fazer, né, artesanato para vender e ajudar na renda delas. Então elas têm um trabalho prático, né, manual. Então você pode ser uma professora nossa, Ana, uma instrutora lá da nossa casa, tá bom? A Helenice também, Maria, né, de Tangará da Serra, que está assistindo o nosso programa, mandou um abraço para você de Tangará.
todo esse povo maravilhoso de Tangará da Serra, gente, tá certo? Então, nós tivemos várias outras pessoas que mandaram, mas devido ao nosso tempo, não vamos conseguir agradecer todas. Nosso abraço carinhoso, tá certo? E que vocês continuem e mande agora o seu recadinho. Oi, estou vivo. Faça a sua crítica também, aquilo que você acha que a gente está falando que não está correto, e a gente vai corrigir, porque nós não somos referência. A referência se chama Jesus Cristo. Então, mande sua crítica, sua observação, aquilo que você não gostou, e isso vai nos ajudar a redirecionar a nossa visão, porque às vezes você tem uma visão mais ampla sobre aquele assunto do que nós. Tá certo? Então, nós queremos agradecer muito a audiência de vocês e dizer que o nosso programa está também no YouTube, né? Se você quiser assistir algum anteriormente, estão todos lá postados no YouTube. Você coloca Associação Espírita Vantuílio de Freitas no YouTube, vai aparecer lá os nossos programas que estão lá gravadinhos para você assistir. Se algum dia, por algum motivo, você não conseguir conectar na televisão, não se esqueça que do YouTube nós não vamos sair jamais, estaremos sempre lá com o nosso programa, tá certo? Gente, o próximo programa vamos falar sobre um assunto que interessa de Mamana Caducando, sexualidade. Vamos falar sobre esse assunto, tá certo? Muito bacana, a visão do sexo, né, em múltiplos aspectos, o papel do sexo na nossa vida e nas vidas futuras. Uma pergunta interessante, será que à medida que o espírito evolui, o sexo desaparece ou se torna mais intenso? Não perca o próximo programa e nós vamos responder essa pergunta para você. Gente, vamos a uma musiquinha? A música, ela é uma terapia. Vamos ouvi-la. Para semear a paz, temos que levar o amor para qualquer um, aonde for. O que tem feito, onde tem ido, o que caminhos tem seguido, juventude espírita, vamos aprender que a vida não para enquanto estamos aqui, trabalhando sempre unidos, vamos todos servir, com a mão do Mestre amado, amparando a todos nós, divulgando o Evangelho, ergamos a voz, juventude nunca estivemos sós. Pra que perder tempo? Vamos agir agora. Somos trabalhadores da última hora. O que tem feito, onde tem ido, o que caminhos tem seguido, juventude espírita, vamos aprender que a vida não para enquanto estamos aqui, trabalhando sempre unidos, vamos todos servir, com a mão do Mestre amado, amparando a todos nós, divulgando o Evangelho, ergamos a voz, juventude nunca estivemos sós, juventude nunca estivemos sós. Estamos chegando mais no final do programa e queremos agradecer a sua audiência e vamos fluidificar as nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água o tratamento, o bálsamo para as nossas dores físicas e espirituais. Que a tua paz, que o teu amor, Senhor, envolva todas as águas de todos os nossos lares, para que possamos receber a luz que vem de ti, Senhor, através da água que nos alimenta a alma. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.